Olá, graça e paz, querido. Seja bem-vindo ao programa Vida com Deus. Uma feliz Páscoa. Hoje o nosso programa está muito especial, mas muito mesmo. Primeiro, que hoje é domingo de Páscoa e nós teremos duas pessoas entrevistadas que são top. O primeiro é o cantor Daniel Dias. Ele vai trazer uma novidade para a gente muito legal, você não pode perder. E o outro é o pastor Marcelo, da Igreja Batista Angelim. Um trabalho que eles estão fazendo fantástico com a comunidade aqui em Belém. Então você não sai daí, né? Fica com a gente. E para começar, vamos louvar? O menino nasceu como um filho se vos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar, tua noiva vai Estamos aqui hoje, novamente, com o cantor Daniel Dias. Ele já esteve conosco e hoje ele voltou e está trazendo algumas novidades para a gente. Fala aí, Daniel, quais são as novidades? Pastor Marcelo, paz de Cristo. Hoje a gente está trazendo uma novidade que é agora o clipe Renúncia. Eu já tinha falado do clipe, que a gente, da última vez que eu estive aqui, tinha falado que a gente estava produzindo. Saiu o clipe, já está disponível para assistir, vai abençoar muitas vidas, porque essa canção é uma canção que fala muito com os nossos dias atuais, com a nossa geração, com a nossa juventude, principalmente, fala sobre renunciar o pecado, renunciar às suas vontades por amor a Cristo. E quando o Senhor trouxe de volta essa canção para a gente lançar em 2021, que ela já tinha sido lançada em 2017, mas a gente não tinha clipe. E agora a gente fez um clipe com uma nova roupagem, a música está sensacional, para a glória de Deus. Tem alcançado muitas vidas, mas agora a gente tem um diferencial, que o Senhor trouxe também uma nova estrofe para essa canção, que é: todo medo não aceito, depressão te rejeito. Eu creio que, pelo tempo que a gente está passando, esse tempo de pandemia, muitas pessoas, até irmãos nossos, com ansiedade, passando por momentos de ansiedade, eu creio que esse é o momento para a gente declarar que a gente não aceita, a gente rejeita a ansiedade, a gente rejeita a depressão, porque o Senhor é maior nas nossas vidas e a gente precisa confiar e descansar nele e renunciar ao pecado, renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Com certeza. Então vamos assistir o clipe? Vamos assistir, vamos assistir. Vamos lá. Eu vou renunciar os prazeres que me afastam de ti. Eu quero estar bem junto a ti. Nasci para adorar, o evangelho anunciar. Oh,
boas novas transmitir a quem perdido está. Não vou me conformar com este mundo, não vou me entregar a Jezabel, não vou trocar os meus valores por dinheiro, fama ou poder. Prefiro ser fiel. Eu vou renunciar pra Deus, eu vou santificar pra Deus, eu vou viver os sonhos que Ele sonhou pra mim. Eu vou renunciar pra Deus, eu vou santificar pra Deus, eu vou viver os sonhos que Ele sonhou pra mim. Não vou me conformar com este mundo, não vou me entregar a Jezabel, não vou trocar os meus valores por dinheiro, fama ou poder. Não vou me conformar com este mundo, não vou me entregar a Jezabel, não vou trocar os meus valores por dinheiro, fama ou poder. Prefiro ser eu vou viver os sonhos que Ele sonhou pra mim. Eu vou renunciar pra Deus, eu vou santificar pra Deus, eu vou viver os sonhos que Ele sonhou pra mim. Mundo eu não quero, pecado te rejeito. Eu não sou daqui, nasci pra te servir. Jesus, tua palavra é o meu sustento. Mundo eu não quero, pecado te rejeito. Eu não sou daqui, nasci pra te servir. Jesus, tua palavra é o meu sustento. O pecado renuncio, o meu eu renuncio. Tudo aquilo que corrompe a minha geração, renuncio, renuncio. Todo medo não aceito, depressão te rejeito. Todo vício, aquilo que me leva à tentação, renuncio, renuncio. Meu alvo é o céu, eu não vou me perder. Estou firmado na palavra, sou de Cristo, sou de Cristo. Eu vou santificar pra Deus, eu vou viver os sonhos que Ele sonhou pra mim. Eu vou santificar pra Deus, eu vou viver os sonhos que Ele sonhou, Ele planejou pra mim. Renuncio. Queridos, nós estamos com muita alegria aqui no nosso programa de hoje, recebendo meu querido amigo, pastor Marcelo Carvalho. Ele é o pastor dirigente da Igreja Angelim, em Belém. Pastor, que privilégio e alegria recebê-lo aqui conosco. Satisfação, pastor Cláudio, uma alegria muito grande estar aqui no programa com você. Amém. Pastor, ele já vem pela segunda vez, e se depender de mim, vai virar cliente do programa, vai vir com bastante frequência. Nós convidamos o pastor também, né, além de gostarmos demais da pessoa e do ministério dele, por um trabalho excepcional que Deus tem usado a vida dele e de sua equipe para fazer, um trabalho social que a Igreja Angelim tem feito, né, pastor? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A Angelim, ela tem desempenhado um trabalho fantástico na cidade, em cima de uma crença, pastor Cláudio, em cima de um valor que nós acreditamos que a gente precisa fazer valer e, sobretudo, num momento como esse, num cenário como esse tão desafiador, onde nós entendemos que a igreja precisa ser igreja.
E particularmente nós não entendemos igreja apenas como prédio, como CNPJ, como placa, mas como um organismo vivo, como uma essência de Deus na terra, sendo ela corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça. Isso nos arremete para o fato de que a igreja ela está todo o tempo em movimento, todo o tempo em movimento. Então nós vimos nesse cenário de pandemia uma oportunidade fantástica para a igreja ser igreja. Então a gente percebeu claramente que o setor informal foi o mais prejudicado, né? Muitas famílias em situação de vulnerabilidade começou a sentir fome. Então, quando chegou no auge da pandemia no ano passado, e já com prenúncios do primeiro lockdown que houve, nós então reunimos a nossa liderança e decidimos alimentar aquela multidão, né, aquelas famílias no entorno da igreja. Então fomos de casa em casa, batemos de porta em porta, para dizer que no dia seguinte nós estaríamos oferecendo marmitas para a comunidade. E sendo feito isso, no dia seguinte nós estávamos lá com as nossas primeiras 200 marmitas, que foram as marmitas inicialmente preparadas. E para nossa surpresa, a demanda era maior do que a oferta, como sempre o é, né? O próprio Jesus disse, né? Os pobres vocês sempre terão convosco. Em outras palavras, a necessidade sempre vai estar diante de vocês. E aquelas 200 primeiras marmitas, pastor Cláudio, foram assim insuficientes. Então nós fixamos 350 marmitas no ano passado e passamos 70 dias ininterruptos alimentando aquela comunidade. Então quem poderia imaginar que Jesus ainda faz isso nos dias de hoje, sabe, pastor Cláudio? Porque quando a gente olha para a história da multiplicação, a gente vê Jesus num tom até cômico. Quando ele chega para Filipe, ele tira uma onda. Para mim, ele tirou uma onda com Filipe. Quando ele diz assim, ele viu aquela grande multidão e fez uma pergunta para Filipe: aonde compraremos pão para essa multidão? Né? Só que o versículo seguinte diz que Jesus fez essa pergunta querendo experimentá-lo, porque ele sabia o que ele iria fazer. Só que isso não está de graça nas Escrituras. Quando eu olho para esse texto particularmente, eu penso que Jesus ele está fazendo isso todo o tempo, tentando expandir a nossa forma de ver, tentando expandir a nossa forma de pensar e tentando fazer com que a gente olhe pelas lentes, pela ótica do céu e não da terra. Porque Filipe ele responde, pastor Cláudio, dizendo assim: olha, Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 denários, a gente não iria encontrar padaria para alimentar essa tão grande multidão. E foi quando Jesus perguntou: o que vocês têm? E aí André apresentou um relatório de 2 peixinhos e 5 pães. Então, eu começo a perceber, pastor Cláudio, que o reino de Deus ele não é matemático, sabe? O reino de Deus ele extrapola a lógica, ele extrapola formas e fórmulas. Então, eu entendo isso hoje com mais propriedade porque a gente começou a viver isso. Porque se a gente fosse olhar para o caixa da igreja naquele momento, o caixa dizia... O caixa nunca dá para nada. Nunca dá para nada. Eu imagino o desafio de ter um programa diário como vocês têm, e vocês estão de parabéns por isso, e eu louvo a Deus por isso, porque esse programa dá voz, né, dá visibilidade para o que nós estamos conversando aqui. Então, o reino de Deus, para mim, ele não tem forma, não tem fórmula, porque na mente racional, aqueles 2 peixinhos e 5 pães não daria para alimentar aquela multidão. Mas é aí que a gente percebe, temos visto isso nas ações da igreja, que o sobrenatural ele entra na história. Né? Então, a nossa mente no reino de Deus, ela não pode ser matemática, ela não pode ser newtoniana, ela não pode ser cartesiana. O reino de Deus ele não está assim dentro de forma e fórmulas. Porque quando Deus quer, pastor Cláudio, ele move os céus, ele move a terra.
Então nós começamos a ver isso nas primeiras ações da igreja no ano passado. Por exemplo, uma empresa de indústria pesqueira chegou lá numa tarde em uma das nossas distribuições com 1 tonelada de peixes. Meu Deus. 1 tonelada de peixes, e não era peixe congelado e nem peixe vencido. A embarcação tinha chegado do mar naquela madrugada e já na manhã seguinte 1 tonelada de peixe chegou ali na Angelim. Nós conseguimos fazer 600 sacolinhas com 7 peixes dentro de cada um. Olha o 7 aí, hein? Com 7 peixes dentro de cada uma das sacolas, e foi assim algo extraordinário. Eu acho que o bairro todo da Pedreira estava ali. Comeu peixe, todo mundo comeu peixe. Comeu, porque no dia seguinte começaram a mandar foto para mim, né? Zap, olha, pastor, bateu até uma inveja, né? De alguns peixes assim e tal, tão bem preparados. Mas a gente começou a ver esse sobrenatural, né? Os restaurantes, por conta do lockdown, estavam, né, suas atividades suspensas, e um empresário que é produtor, né, ele tem a produção de ovos de codorna, não tinha mais os seus fornecedores para comprarem aquela demanda, chegou lá na Angelim também, e era caixas e caixas de ovos de codorna, e a gente pôde preparar também esses ovos nas refeições e tal tudo. Então a gente começou a ver o sobrenatural. Ano passado a gente fez, pastor Cláudio, que nós chamamos de mercado solidário. Colocamos algumas toneladas de alimentos na igreja, e no Dia das Mães, exatamente no domingo do Dia das Mães, nós estávamos em lockdown, e aí nós chamamos as mãezinhas para fazerem um supermercado lá na igreja, né? Então elas entravam com a sua sacolinha e escolhiam ali o que estavam precisando nas suas casas. Isso sem senha, sem protocolo, sem ver a quem, sem ver a religião, porque ser solidário é exatamente isso. É ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, essa premissa, ela foi tomando conta do nosso coração e de uma equipe extraordinária, que até hoje se mantém fazendo frente a toda essa onda de carência, de necessidade que a nossa sociedade tem visto. Então, nós acreditamos, pastor Cláudio, que a igreja ela precisa ser relevante, a igreja ela precisa ser atuante num momento como esse. Lembro-me também de algo extraordinário que aconteceu ano passado. O Banco Itaú patrocinou 1 milhão de máscaras para o estado do Pará, e em parceria com a Becas, nós recebemos essa mercadoria lá na igreja e distribuímos essas máscaras para os 144 municípios do estado do Pará. Deixamos 300 mil aqui para a nossa Belém. Então a gente foi vendo esse movimento do céu acontecendo, sabe? Entregamos ali mais de 1.000 cestas básicas. Então o Senhor, Ele é bom, e o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Então eu percebo que o reino de Deus ele não opera dentro desse encaixotamento racional, dentro dessa lógica humana, porque a gente olha para as 2 multiplicações de pães no Evangelho de Mateus, a primeira no capítulo 14, que mostra que com pouco o Senhor alimentou muito, porque na primeira multiplicação foram 2 peixinhos e 5 pães, e ele alimentou 5.000 homens. Na segunda multiplicação, em Mateus capítulo 15, ele faz diferente. Com muito, ele alimentou pouco, porque na segunda multiplicação eram 7 pães e alguns peixinhos. Então, com muito, na primeira multiplicação, com pouco na primeira multiplicação, ele alimenta muitos, e na segunda multiplicação, com muito, ele alimenta poucos, que foram só apenas 4.000 homens. Então a gente percebe que o reino de Deus ele não está dentro desse encaixotamento racional, né? Dentro desse pensamento cartesiano. E aí, pastor Cláudio, Deus vai precisar encontrar alguém na terra que opere com essa fé, com essa fé que extrapola o racional, com essa fé que vai além do óbvio, com essa fé que vai além do lógico, porque a fé é exatamente isso. Você crê naquilo que você não está vendo ainda. Então, quando Jesus faz essa pergunta para Filipe, aonde nós compraremos pães, eu penso que Jesus está exatamente trabalhando essa premissa dentro de Filipe, para que ele comece a olhar para a vida e para as circunstâncias de uma maneira diferente. Então eu aprendo com Jesus que a gente não deve ser circunstanciado, mas a gente deve ser circunstanciador.
Então, nem sempre, pastor Cláudio, as circunstâncias elas serão favoráveis. Haverá momentos que você vai olhar para o cenário e vai dizer, meu Deus, eu não consigo. E eu penso que é aí que entra a fé, nos projetando para sermos circunstanciadores. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gados nos currais, isso não me importa, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu vou criar essa circunstância, eu vou olhar de uma outra forma, eu vou olhar de uma outra maneira. Eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Ele, e é sempre Ele, pastor Cláudio, porque Ele fará os meus pés como os da corça e me colocará em lugares altos. Então é sempre Ele que está movendo todas as coisas, é sempre Ele que está provendo, é sempre Ele que está possibilitando, né? Então é dessa maneira que nós temos vivido esse sobrenatural naquilo que nós temos feito em matéria de ações sociais nesse tempo de pandemia. Eu queria que o senhor desse uma consideração final para os nossos ouvintes também. A minha consideração final é que você se permita ser sal e luz desse mundo, ser sal e luz dessa geração, porque hoje nós estamos aqui, mas logo, logo nós não estaremos mais aqui. Então eu creio que ser igreja é exatamente isso. Você ser inspiração para alguém, você ser uma voz na vida de alguém, você deixar o legado para a vida de alguém. E eu acredito que Jesus, vivendo em nós, em toda a plenitude da sua glória, estaria fazendo exatamente isso. Olhando para as multidões, sobretudo, como ovelhas sem pastor, porque o verdadeiro pão que essas pessoas precisam não é aquele que perece, mas é aquele que desceu dos céus, né? E a multiplicação dos pães vai falar sobre isso lá na frente, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, fazer o bem ao outro é pedagógico, é terapêutico, é interessante que você se sente muito mais beneficiado do que aquela pessoa que está sendo beneficiada. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Então, minha palavra nesse momento para você é essa. Se permita ser esse instrumento nas mãos de Deus para que vidas sejam abençoadas. E se você quiser ajudar, entre em contato através das redes sociais, não é, pastor? Sim. Sempre tem espaço para ajudar mais. Já tem muita gente fazendo, não cabe a sua ajuda. Sempre precisa, né? Então, se você puder e quiser ajudar, entre em contato com o pastor Marcelo, com a equipe, e sua ajuda certamente vai ser bem-vinda. Pastorzão, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Amém. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. E sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho
Jesus é a nossa Páscoa. Esse trecho da Bíblia se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo 7. E tomarão do sangue do cordeiro e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. 11. Assim, pois, comerei com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente o cordeiro. Esta é a Páscoa do Senhor. E aquele sangue, versículo 13, vos será por sinal nas casas em que vocês estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será por memória, e o celebrá-lo-ei como festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Hoje é a Páscoa. Nós conhecemos em nossa geração a Páscoa como ressurreição, mas antes da ressurreição é a morte. Páscoa, aliás, significa isso. Páscoa é uma palavra que significa passagem. Quando o anjo do Senhor passou por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro e não executou o juízo de Deus que ele fez sobre todo o Egito. Deixa eu lembrar você, se porventura você não lembra os detalhes da história. O povo de Israel estava no Egito já há 430 anos. O povo cresceu muito, se tornou escravo, começou a ser maltratado pelo faraó e pelo povo egípcio, até o momento em que Deus, em sua soberania, decidiu libertar o povo daquela escravidão e daquele local que não agradava o coração de Deus. Depois de todas as pragas que Deus fez, a 10ª praga foi com que os primeiros filhos, os primogênitos, fossem mortos por um anjo que Deus enviaria ao Egito. Só não teria os primogênitos mortos aquelas casas que estivessem com o sangue de um cordeiro ao redor daquela porta, nos umbrais da porta. Talvez aquela geração não tenha conseguido entender com profundidade o porquê do sangue de um cordeiro livraria da morte. Hoje, 2.000 anos, não, quase 4.000 anos depois, nós podemos entender que o que Deus estava querendo ensinar era que o sangue do cordeiro livra da morte. Jesus é o nosso cordeiro. Quando João Batista viu Jesus passando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós não precisamos, obviamente, matar um animal e passar o sangue, porque o sangue perfeito do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, já foi passado nos umbrais do nosso coração. E hoje nós podemos ter uma vida eterna com Deus por causa do sangue de Jesus. Páscoa é ressurreição? É, mas antes disso, repito, Páscoa é morte. A palavra do Senhor nos desafia e nos convida a morrermos para o mundo, assim como Jesus também morreu para nós. Eu quero convidar você a, nesse domingo, lembrar o que Jesus é para você. Sabemos que a Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelhinho da Páscoa, não, tudo isso é coisa comercial. A Páscoa de verdade é você jamais esquecer que Jesus morreu por você, que o sangue dele foi derramado por sua causa, e que hoje ele está à destra do Pai, ressuscitado, vivo, e daqui a pouquinho, diz a palavra do Senhor, ele voltará para nos buscar. Nós, nas igrejas cristãs, participamos da Santa Ceia, geralmente uma vez por mês, outras igrejas fazem todos os domingos, ou todos os cultos, ou em todas as missas. Enfim, lembremos sempre que o Cordeiro de Deus, Jesus, foi imolado por amor. Ele derramou o seu sangue para que você tenha vida. O sangue de Jesus nos dá a vida eterna. Nós não somos salvos por causa das nossas obras, não somos salvos porque somos bonzinhos, não somos salvos porque a nossa fé é muito forte. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, por o presente que Deus nos dá, e nós devemos manifestar a nossa fé quando nós recebemos essa graça. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o que nós temos de mais importante. Ele derramou o seu sangue, ele morreu e ele ressuscitou por amor. Celebre para sempre e agradeça a Deus, porque Jesus, esse mesmo que morreu e ressuscitou, um dia voltará para buscar os filhos de Deus. Deus abençoe. Feliz Páscoa. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei.
Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus. Obrigado por você nos seguir na rede social. Falando nisso, você que ainda não segue, nos segue lá, hein? No YouTube, no Facebook e no Instagram, como tá aqui, ó. Aí você segue, compartilha com seus amigos, vai lá dar um cliquezinho no sininho para que você possa receber de primeira mão quando o programa for ao ar nas redes sociais. E também lembrando, tá o nosso Pix aqui, se você quiser ajudar o nosso programa, né, a sua ajuda, né, a sua contribuição será muito bem-vinda. E também a gente queria também lembrar você que durante esta semana a gente vai fazer mais algumas ações sociais, assim como fizemos na semana passada, com entrega de cestas básicas. Estaremos entregando mais cestas básicas à população ribeirinho e a gente também está precisando de ajuda. Se você puder, né, contribuir com cesta básica, né, você também pode colocar aqui, né, no Pix, aí você coloca lá cesta básica, a gente vai saber, tá, para que a gente possa levar essa ajuda aos nossos irmãos que estão lá, né, na população ribeirinho. E também, né, queria te convidar para mais tarde, se você quiser, a nossa igreja vai aparecer o nosso endereço aqui, é fácil de você chegar. Teremos um culto especial de Páscoa. E você também é o nosso convidado especial. Vamos aproveitar esse momento para orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus para morrer pelos nossos pecados e no terceiro dia ressuscitar e nos darmos vida e vida em abundância. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. E que, Senhor, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, aqueles que ouviram a pregação possam entender que o verdadeiro sentido da Páscoa é a morte e ressurreição do teu Filho amado Jesus. Pai, muito obrigado. Nós te pedimos, toma essas famílias, Senhor Deus, que tem nos acompanhado na TV, que tem nos acompanhado nas redes sociais, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando abundantemente cada família, cada ouvinte, cada pessoa que nos assiste, Senhor. Isso tudo, não para o nosso engrandecimento, mas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo, queridos.